bem? Vamos agora para mais uma videoaula de História. Vamos fazer a correção das páginas 258 até 269. Abram na página 258, 1. Leia o texto e responda. A partir de qual aparelho começou-se a imaginar a ideia de computador? Surgiu a partir das máquinas de calcular. B. Qual foi a tecnologia necessária para a produção de microcomputadores? A utilização dos chips permitiu a fabricação dos microcomputadores. 2. Observe a imagem e responda. De acordo com a leitura do texto anterior, você diria que o computador que aparece na fotografia foi construído por volta de 1950 ou do ano 2000? Por quê? O computador que aparece na fotografia ele foi construído por volta de 1950, porque ele é enorme, né? Então ele está ocupando aqui todo o ambiente. B, você diria que esse computador poderia ser de uso doméstico? Não, não pode, né? Porque, além de imenso, parece ser de utilização bastante complexa, ou seja, ele serve para vários tipos de utilizações aqui, né? Imagine um computador desse dentro da nossa casa, não teria como. Página 260, 3, agora responda. Qual foi a intenção ao se criar uma rede de comunicação que interligava laboratórios de pesquisa nos Estados Unidos? A ideia era garantir a comunicação entre militares e cientistas em caso de guerra. B, destaque no texto a frase que define o que é internet. Então, vocês devem ter marcado. Estava consolidada a internet, uma rede global de computadores conectados. Essa frase aqui que deveria ter sido marcada por vocês em relação à questão da letra B. Super desafio, cole na linha do tempo abaixo, na sequência cronológica correta de seu aparecimento, os meios de comunicação que você encontra no material de apoio. A primeira, imprensa, depois rádio, depois embaixo de rádio, cinema, ao lado televisão, computador e por último, smartphone. Atividades finais, página 262. 1. Assinale V para as frases verdadeiras e F para as falsas sobre a invenção do cinema. Ficou o seguinte, F, F, V, ok? 2. Assinale a alternativa correta sobre o cinema. A alternativa correta é a segunda. O cinema conta histórias como a literatura. 3. Desembaralhe as letras e descubra o nome do local que concentra um grande número de estúdios de cinema nos Estados Unidos. Muito fácil, Hollywood. Podemos dizer que esse é o único lugar importante que produz filmes? Sim ou não e por quê? Não, porque além de Hollywood há outros polos cinematográficos importantes, como o indiano e o chinês também. Página 263, número 4. Você aprendeu que nas emissoras de rádio havia programas como as rádios-novelas. Já as emissoras de TV produzem telenovelas. Esclareça a principal diferença entre elas. A rádio-novela contam apenas com o som. Já as telenovelas, além do som, também existem as imagens. B. Esclareça a principal semelhança entre elas. Tanto nas rádios-novelas quanto nas telenovelas, sempre há uma história sendo contada. 5. Associe corretamente a coluna da esquerda à coluna da direita. 1926, vocês ligaram com invenção da televisão. 1950, vocês ligaram com introdução da televisão brasileira. 1970, popularização da TV em cores. 1990, vocês ligaram com o surgimento de telas planas nas TVs. E 2000, aparecimento da transmissão digital. Na página 264, complete a cruzadinha a seguir sobre a invenção do computador, nomeando corretamente os conceitos. A letra A, Word. A letra B, boom da internet. A letra C, chip. A letra D, touchscreen. A letra E, internet. A letra F, tablet. E a letra G, smartphone. 7. Observe bem suas respostas na cruzadinha da atividade anterior. O que você reparou ao preenchê-la?
que todas essas palavras foram escritas em inglês? Página 265, B. Que explicação você daria para que isso tenha ocorrido? É uma resposta pessoal, né? Mas o que acontece? A expansão das tecnologias da informação e de transmissão de dados foi conduzida principalmente por dois países de língua inglesa, a Inglaterra e os Estados Unidos. C, em sua opinião, seria correto dizer que os meios de comunicação influenciam comportamentos? E por quê? Também uma resposta pessoal. Mas a gente pode ver que até a língua tem sido influenciada pela expansão das comunicações, né? Como nós podemos observar aí, smartphone, tudo em inglês. E além disso, influenciam também comportamentos. 8, compare a imagem abaixo, aquela que aparece na atividade 2 no tópico computadores e internet. E representa um dos primeiros computadores. Depois responda: qual é a característica mais visível da evolução tecnológica entre os dois equipamentos? Bom, houve uma brutal diminuição do tamanho, né? Aquele é enorme, gigantesco. Então diminuiu bastante os equipamentos, né? E também, no caso, olha o tamanho do tablet aqui para aquele, né? E também, fora isso, uma ampliação de capacidade de tarefas. O tablet faz muitas coisas, né? Aquele, ele tinha uma utilização mais limitada. Página 266, 9, observe a imagem a seguir, leia o texto e responda a atividade proposta. Há quem considere que o ábaco seja o primeiro computador. Por quê? O ábaco ele pode ser considerado um precursor do computador, porque ambos são instrumento para a realização de cálculos. 10. Observe as imagens a seguir e tente adivinhar o que são. Trata-se de uma das primeiras câmeras usada pelos irmãos Auguste e Louis Lumière, preservada no Instituto Lumière, que fica na cidade de Lyon, na França. Ou Lyon. Você acha importante preservar esse tipo de equipamento, sim ou não, e por quê? Sim, são fontes históricas, né? Pois são utilizadas pelos historiadores para escrever a história das comunicações, por exemplo, né? Então, eu acho que é importante, sim, preservá-los. B, você acha que esse equipamento se parece com câmeras modernas? A gente pode até ver algumas semelhanças, né? A lente, o corpo da câmera e o tripé sobre o qual está apoiado. 11. Na década de 1990, os consoles para games popularizaram-se e fizeram enorme sucesso. Hoje, 30 anos depois, há quem prefira jogar no próprio computador. Muitas empresas já apostam no fim dos consoles e antecipam que os novos jogos estarão hospedados na nuvem, possibilitando que se jogue em qualquer dispositivo, em qualquer tela. Em sua opinião, o que essa transformação no mundo dos videogames representam? Representa a transformação na forma de se jogar. E o que acontece? Isso são resultados dos avanços tecnológicos, que acabam por interferir em toda a vida cotidiana das pessoas. 12. Esta é para pensar bem e responder. É comum ouvir-se: eu não vivo sem internet. Com você é assim? Sim ou não e por quê? Uma resposta pessoal. 13. A internet é um ótimo ambiente para aprender e compartilhar experiências e ideias. No entanto, existem aqueles que se aproveitam dela para garantir ou perseguir outras pessoas. Que cuidado você acha que devemos ter ao usar a internet? Também é uma resposta pessoal, cada um vai colocar a sua, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, principalmente não ficar confiando em qualquer pessoa. Na página 268 e 269, relembrando, preencha o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo. Meios de comunicação. Primeiro aqui é uma tela gigantesca, cinema. Embaixo, televisão. Ao lado, computador. Depois, na página 269, nós temos o tablet e o smartphone. Aqui nós terminamos o livro 3, né, da matéria de História. E hoje iniciaremos o livro 4, tá? Então, vamos abrir
lá na página 204, capítulo 10, o lançamento vai ser da página 204 até 210. Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho de história. Iremos aprender sobre processos migratórios. Para conversar, o que você vê na imagem? Que elementos aparecem no primeiro e no segundo plano? E qual mensagem a imagem pretende transmitir? Nesse capítulo a gente vai falar sobre essa imagem aqui. A gente vai compreender o que é migração, né? Entender as causas dos processos migratórios, ok? Vamos lá na página 206, migrações. A turma da Eleva foi conhecer um bairro na cidade com características orientais. Ali vivem japoneses, chineses, coreanos e seus descendentes que buscam manter costumes de seus países de origem. Adorei comida japonesa, viu? Falei que era boa, espero até comer a que meu pai faz. Ele aprendeu com meus avós que vieram do Japão. Você sabe por que eles resolveram sair de lá? Você devia perguntar, deve ser uma história incrível. Não, nunca perguntei. Você acha que as pessoas mais velhas que vieram de outros países têm histórias incríveis para contar? Com certeza. Com certeza. Se vocês conhecem alguém, converse um pouco. Vocês vão aprender muito. 2, você conhece a história da sua família? E aí, você já sentou para saber um pouquinho da história da sua família? Esse é o momento. Migração é o deslocamento de populações de um lugar para o outro. Vamos marcar isso. Migração é o deslocamento de populações de um lugar para o outro. Durante toda a história da humanidade ocorreram migrações. O caso mais antigo foi o deslocamento dos hominídeos, que partindo da África se espalharam pelo mundo. Desde então, esses movimentos nunca mais cessaram. As migrações ocorrem por diversas razões e modificam tanto os locais de partida quanto os locais de chegada das populações. Os migrantes, ou seja, aqueles que migram, sempre têm algum motivo para partir. A saída espontânea de pessoas de uma região para outra é denominada emigração. E essas pessoas são chamadas de emigrantes. Vamos marcar isso. Da saída espontânea até são chamadas emigrantes. Uma das principais causas da emigração é a busca por melhores condições de vida. No entanto, também existem casos de emigração para fugir de perseguições políticas, religiosas e até de guerras. Há também quem abandone seu local de origem por causa de desastres naturais ou problemas ambientais, como períodos longos de seca. Quando os emigrantes chegam a um local onde pretendem viver, eles são conhecidos como imigrantes, ou seja, eles saíram do seu local, onde nasceram, do seu país. Quando eles chegam em determinado local para viver ali, eles já são conhecidos como imigrantes. Portanto, emigração é o movimento de saída de indivíduos. Eles saindo do país dele, indo para outro, para morar. E imigração é o movimento de entrada. Vamos marcar todo esse parágrafo. A partir do quando os emigrantes chegam a um novo local, até é o movimento de entrada. Página 207, 3, observe a imagem, leia a legenda e responda. Aqui é uma gravura de imigrantes chegando à cidade de Nova York, nos Estados Unidos, em 1887. Vocês vão observar essa imagem e responder A, B e C. Na página 208, Terra Sem Mal. Quando os portugueses chegaram à América, encontraram indígenas do tronco linguístico, que é o grupo de línguas parecidas e com estrutura semelhante, Tupi-Guarani. Apesar de já habitarem o continente, os indígenas também se encontravam em processo migratório. 1. Você consegue adivinhar por que esses grupos estavam em processo de deslocamento? Vamos saber um pouquinho aqui, ó. Cada um desses grupos se deslocava por motivos diferentes. Os portugueses chegaram à América em busca de riquezas. Já os tupis guaranis, que já viviam na América, deslocavam-se buscando um lugar chamado Terra Sem Mal. A Terra Sem Mal era para eles uma espécie de paraíso, mas com uma diferença. O paraíso cristão só seria acessível após a morte. Já a Terra Sem Mal poderia ser encontrada durante a vida. Os tupi-guaranis acreditavam que na Terra Sem Mal encontrariam seus ancestrais mortos, pois lá não haveria morte.
Também não haveria trabalho, já que a terra produziria por si mesma os alimentos e as flechas alcançariam por si mesmas caça. As pessoas poderiam descansar e se divertir como em uma festa eterna. Na terra sem mal também não haveria poder ou hierarquia, e cada um teria a liberdade de governar a si próprio. Entre os indígenas, havia homens que se encarregavam de visitar diferentes aldeias e falar sobre a terra sem mal, estimulando a busca permanente. A busca pela terra sem mal não se dava apenas pelo desejo de imortalidade e felicidade, mas também pelo medo. Entre os mitos dos indígenas tupis guarani estava a certeza de que o mundo seria destruído por um cataclismo, que é grande desastre ambiental, tá? Como um dilúvio. Daí a necessidade de encontrar um paraíso que ficasse livre da destruição. Assim, a busca pela terra sem mal ocasionou um processo migratório permanente pelas terras da América do Sul. Os portugueses encontraram os tupis-guaranis no litoral atlântico apenas por causa dessa migração, pois eles nem sempre estiveram ali. 2. Página 210. Leia o texto abaixo e responda as atividades propostas. De certos anos, vêm uns feiticeiros de terras distantes. Chegando o feiticeiro com muita festa ao lugar, entra numa casa escura e, mudando a sua própria voz, lhe diz que não trabalhem e não vão à roça, que o mantimento por si crescerá e que nunca lhe faltará de comer, e que a caça virá sozinha. E promete-lhes longa vida e diz que as velhas vão se tornar moças e outras coisas semelhantes, lhe diz e promete com o que os engana. Qual é a missão do homem denominado feiticeiro pelo padre Manuel da Nóbrega? Vocês sabem quem foi padre Manuel da Nóbrega? Ele foi o padre jesuíta português que participou da primeira missão de catequização no Brasil, né? Ele tentou catequizar, né, os índios, tá? Então vocês vão ver aqui, ó, qual é a missão do homem denominado feiticeiro pelo padre Manuel da Nóbrega. Tá aqui, ó, nesse texto, né? Ele estava anunciando o quê? A necessidade da busca pela terra sem mal. E B, que promessas que promessa o homem faz a seus ouvintes? Ele fala aqui nesse texto várias promessas, né? Que não precisarão trabalhar na roça e outras mais. Então, vocês vão escrever. Super desafio, agora vamos refletir sobre o texto. Em sua opinião, porque o padre Manuel da Nóbrega diz que o feiticeiro estava enganando os seus ouvintes? Você acha que ele o estava enganando ou que também acreditava no que dizia? Então, vamos pensar nessas respostas aqui. É uma resposta pessoal desse super desafio, tá bom? Estaremos corrigindo principalmente essa resposta aqui, ó, do super desafio na nossa live, tá bom? Então, aguardo vocês também na nossa live para retirarmos todas as dúvidas, né? E conversarmos mais um pouco a respeito desse assunto, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!